nada mais além dele. Aleluia. Se vocês têm bondade de sentar, é tão bom estarmos juntos nesta manhã. Já temos sido abençoados e desafiados, hein? Abençoados e desafiados a perceber que Ele é tudo. Amém. Ele é o nosso tudo, Ele é tudo para nós, e sem Ele nós não somos nada, nós não temos nada, nós somos dependentes dEle. Quem se sente dependente dEle nesta manhã? Estamos dependentes dEle. Para onde iremos nós? Se só Ele é que tem as palavras de vida e de vida eterna. Aleluia. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Muito bem. Nesta manhã vamos tentar refletir sobre talvez um dos textos mais complexos das Escrituras. Espero que os irmãos tenham vindo bem atentos, bem preparados para olharmos para o capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Vejam, este ensino é tão importante que os irmãos vão encontrá-lo nos três evangelhos que nós chamamos sinóticos, três evangelhos irmãos. Talvez nós o conhecemos mais sobre o discurso de Mateus 24, 25, mas aqui em Lucas ele fala também sobre isso. Fala sobre os tempos do fim. Cada vez que acontece uma calamidade natural, nós pensamos logo que Jesus vai voltar e lembramos-nos logo deste texto, não é? Vamos tentar perceber o que é que Jesus quer ensinar, o que é que Jesus nos quer transmitir com este texto, com esta palavra. Vejam, Jesus, já dissemos, Ele é o ungido do Espírito Santo. Ele está debaixo da unção de Deus. Além de ser o Filho de Deus, Ele é aquele que está debaixo da unção, do poder, da virtude do Espírito. E como Ele está debaixo dessa autoridade, desse poder, Ele tem todas as condições para revelar o futuro próximo e para conhecer e revelar o futuro distante. Vejam, se nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, se nós acreditamos que Ele é Deus encarnado, se nós acreditamos que Ele foi cheio do Espírito Santo lá desde o batismo no Rio Jordão, então não teremos dificuldades nenhumas em crer que Ele conhece o presente e conhece o futuro, seja o futuro próximo ou o futuro distante. E se Ele o conhece e desejar, Ele pode revelá-lo. E é isso que temos aqui em Lucas 21, a partir do versículo 5 até ao 36. Vamos fazer uma leitura um bocadinho longa, mas é importante para enquadrarmos aquilo que vamos estudar. Então, Lucas 21, versículo 5, diz assim: falavam alguns dos seus discípulos a respeito do quê? Do templo. Sublinhem aí, a palavra templo vai ser importante. Eles falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse-lhes: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, que não seja destruída. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu Jesus: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça estas coisas. Mas vejam, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos carças, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho.
Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais e irmãos e parentes e amigos, e matarão alguns de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e de que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos dias de gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas, e haverá homens que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências de orgias, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar aonde? Estar em pé na presença do Filho do Homem. Quem diz amém? Quem é que conseguiu entender tudo o que Jesus está a dizer? Porque se houver alguém, eu convido para vir para aqui e pregar nesta manhã, está bem? Porque este é um texto extremamente complexo, extremamente desafiador. Eu vou apresentar-vos, é sempre arriscado, agora vivemos os tempos que agora fica tudo gravado, não é? Então tudo aquilo que a gente diz pode ser usado contra nós, não é? É desafiador este texto. Eu vou procurar apresentar-vos aquilo que eu creio que é o que Jesus está a ensinar. Aquilo que eu creio que é aquilo que Jesus está a querer transmitir com este ensino. Antes de entrarmos no texto, levo-vos àquilo que vimos a semana passada. Lembram-se de Jesus a olhar para a cidade e as lágrimas a correrem pelos olhos? Recordam-se daquilo que vimos a semana passada? Diz que Jesus do monte olhou para Jerusalém e diz que chorou. O texto, a palavra que Lucas usa é chorou compulsivamente, chorou com uma dor da alma tremenda, as lágrimas corriam-lhes a olhar para Jerusalém e a perceber, a ver aquilo que ia acontecer. Uma outra coisa que vimos também a semana passada foi que a seguir Jesus entrou no templo e o limpou, o purificou, disse: esta é a minha casa tem que ser uma casa de oração, não pode ser um lugar de comércio, não pode ser um lugar de enriquecimento ilícito, não pode ser um lugar onde os homens são exaltados e que se esquecem de Deus. Não é possível. Este lugar tem que ser um lugar santo para o culto a Deus e para o serviço ao Senhor. E depois percebemos
que Jesus começa a ensinar no templo, E enquanto ensinava no templo, entramos no nosso texto, enquanto ensinava no templo, os seus discípulos e aqueles que estavam à sua volta observavam a grandeza do templo, observavam a glória do templo, aquelas pedras magníficas. Tenham em mente que o templo era tão extraordinário que foi considerado uma das maravilhas do mundo antigo, mas no ano 30, mais ou menos, em que Jesus está ali a ensinar, o templo ainda não está completo, o templo ainda não está finalizado, toda a estrutura em volta do templo ainda não acabou. O templo só vai ser inaugurado oficialmente no ano 65, 66 da nossa era. Então imaginem a beleza, a grandeza de um edifício que ainda não está terminado, mas as pessoas olham com espanto para a glória que aquilo tem, para aquelas pedras. Vejam, é interessante que os discípulos estavam espantados com a glória exterior do templo. Jesus já tinha dito que o templo não servia para magnificar os homens. O foco não podia estar nas pedras, não podia estar nas ofertas gloriosas que ali estavam. O foco tinha que estar que aquele lugar devia ser casa de oração. E os discípulos dizem, olha Jesus, olha para a grandeza, para a beleza extraordinária que o templo tem, olha para aquilo que está a acontecer, olha o templo que é um lugar central na vida da nação, do orgulho da nação, olha para isto, este lugar é extraordinário. E para os judeus era inimaginável que aquele lugar voltasse a ser destruído, que voltasse a desaparecer. E Jesus está a ver a reação deles, está a ver aquilo que eles estão a dizer. E ele diz-lhes assim com clareza, olha, vocês estão a olhar para isto, estão a olhar para esta glória, veem isto tudo. Eu digo-vos que vai chegar o dia em que não vai ficar pedra sobre pedra. Este é o contexto. Eles estão a falar do quê? Estão a falar do templo, estão a falar daquela casa, estão a falar daquela visão magnífica, estão a falar daquele lugar extraordinário. E Jesus diz, olha, vocês estão tão preocupados com isso. Eu já vos disse que o importante é que este fosse um lugar de oração. Mas Jesus já tinha dito, e João relata, que não era nem no templo ali em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, onde os samaritanos tinham construído uma réplica do templo, que é importante adorar. A verdadeira adoração é aquela que é feita em espírito e em verdade, e essa pode acontecer em qualquer lugar. Vocês estão a olhar para o templo, estão magnificados. Eu quero dizer-vos que vão chegar os dias em que não ficará pedra sobre pedra. Então este é o contexto. Deixem-me dizer-vos uma outra coisa que eu me esqueci, introdutória, que vai ser muito importante para percebermos, não só este texto, mas todos os outros textos. Veja, quando nós lemos textos proféticos é sempre muito desafiador. Mas devemos perceber, nos textos do Antigo Testamento e depois do Novo Testamento acontece a mesma coisa, que muitas vezes a profecia cumpre-se em diferentes momentos e etapas. Nós podemos, por exemplo, quando Jesus chegou ao templo e nós estudámos juntos, quando chegou à sinagoga e estudámos juntos, ele abriu o livro do profeta Isaías e leu um texto e diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e ungiu-me a pregar, a profetizar, a curar, a libertar, e depois ele parou de ler o texto. Mas se os irmãos forem lá a Isaías, o texto não acabou ali. O profeta continua a falar e a seguir falou da ira do Senhor, da destruição. Jesus não leu isso. Jesus disse, olha, parou ali de propósito e disse, diante dos vossos olhos se cumpriu esta profecia. E o resto do texto não se vai cumprir. Não fazia parte da mesma profecia, não fazia mesmo parte do mesmo contexto. Jesus está a dizer, olha, aqui esta parte da profecia cumpriu-se hoje. O resto do texto cumprir-se-á depois. E às vezes o profeta está a falar, está a profetizar, e ele está a falar sobre coisas que vão acontecer ali naquele momento, mas também está a falar de coisas que aconteceram na primeira vinda de Jesus, quando ele veio, quando ele nasceu lá em Belém, quando ele viveu na antiga Canaã, quando ele viveu lá entre o seu povo, mas há outras coisas que apontam para um futuro muito mais distante. E é isso que vamos encontrar neste texto profético que Jesus está a trazer aqui. Por isso é que eu vos disse que Jesus, o homem ungido pelo Espírito Santo, está a declarar aquilo que vai acontecer brevemente, mas também aquilo que vai acontecer lá longe no futuro.
futuro, lá longe no futuro. Por isso vamos dividir este texto em quatro partes. Uma primeira parte em que vamos perceber que Jesus fala dos sinais de forma genérica. Sinais genéricos vão acompanhar a sua vinda. Depois ele vai falar especificamente sobre o assunto que os discípulos lhe perguntaram. Quando é que isto vai acontecer sobre o templo? Quando é que isto vai acontecer? E depois ele vai falar sobre sinais únicos que vão acontecer antes da sua manifestação gloriosa. E por fim, ele vai usar um exemplo, uma parábola, para que os discípulos estejam sempre alertas e despertos para os tempos do fim. Então, os discípulos, diante da declaração de Jesus, vejam, versículo 7, vou seguir a Bíblia, nem vou seguir os apontamentos para ver se é mais fácil. Versículo 7, eles juntam-se a Jesus, os discípulos juntam-se a Jesus e dizem, Mestre, tu disseste que não vai ficar pedra sobre pedra. Mestre, quando é que isto vai acontecer? Qual é o sinal que haverá que estas coisas estiverem para se cumprir? Olhem, duas coisas que tiramos já daqui. Primeiro, vejam que os discípulos não deixaram, não duvidaram daquilo que Jesus estava a dizer. Eles não questionaram, Jesus, estás a dizer, se calhar isto não vai acontecer. Não. Eles ouviram aquela palavra e por estranho que fosse para eles, porque o templo para eles era o lugar mais sagrado que pudesse haver, eles acreditaram naquilo que Jesus estava a dizer e disse, olha, mestre, já percebemos que isto vai acontecer. Diz-nos lá quando é que isto vai acontecer. E depois dizem, além disso, dá-nos um sinal, diz-nos um sinal de quando é que isto vai acontecer. O quê? Do que é que eles estão a falar? Da destruição do templo. Era disso que eles estavam preocupados. Ele diz, Jesus, queremos saber quando e queremos que nos dês um sinal. Digo-vos já, irmãos, que sobre o quando, Jesus nunca disse a ninguém quando é que é o quando. Estão cá vocês? Jesus nunca disse a ninguém quando é que é o quando. Por isso, se alguém começar por aí a dizer quando é que é o quando, o dia, a hora, o ano, o irmão repreenda no nome de Jesus. Agora o amém podia ser mais abençoado. Hein? Olhem, por exemplo, temos dois grandes movimentos religiosos que andam por aí, que é as falsas testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia, que nasceram porque houve alguém que se lembrou de dizer quando é que era o quando. E quando Jesus não veio, eles tiveram que arranjar uma maneira de responder porque é que o quando não aconteceu. Cuidado, irmãos, Jesus ao quando não vai responder. Ele não vai dizer qual é a data, qual é o dia, qual é a hora. E é também interessante que os discípulos pediram quantos sinais? Ajudem-me, se faz favor. Pediram quantos? Um sinal. Mas na realidade Jesus vai dar uma quantidade de sinais. Porque na realidade Jesus vai responder à pergunta deles, mas não se vai limitar à pergunta deles. Não se vai limitar ao assunto deles. Ele vai transpor isso para um assunto que nos tem acompanhado ao longo de todo o livro do Evangelho de Lucas, que é a vinda gloriosa de quem? Do Filho do homem. E os irmãos já perceberam que em Lucas o filho do homem não quer dizer simplesmente carne e osso, aquele que é humano como nós. Não. O filho do homem para Jesus, o filho do homem que Jesus está a falar, é aquele que vem do céu em grande poder e glória. É o próprio Deus encarnado que se vai manifestar aqui entre nós. Então Jesus usa a pergunta deles, não deixa de responder, mas leva-os muito mais longe. Então, quando estamos a ler esse texto profético, temos que ter isto em mente. Eles pediram um sinal, Jesus dá-lhes vários. Eles perguntaram quando e Jesus disse, sobre isso não vos falo, até já vos disse que do dia e da hora é assunto do Pai, não é assunto vosso. Vocês têm que estar sempre preparados. Vamos concluir aí. Vocês têm que estar sempre preparados. Vocês querem um sinal, eu não vos vou dar só um, eu vou-vos dar muitos, porque um sinal não chega. Um sinal não chega, porque vai acontecer muita coisa antes da vinda do Filho do Homem. Então eles dizem, qual é o sinal? E Jesus aborda aqui 4 ou 5 aspectos que eram importantes, mas não sobre a destruição do templo, ele vai deixar isso claro, mas sobre a sua vinda depois. E o que é que ele vai dizer? Olha, primeiro, tenham cuidado que vão aparecer muitos a tentar enganar-vos. Vão aparecer muitos a dizer que sou eu, que sou o Cristo, que a hora chegou, que vai acontecer, que nós somos os maiores. Não se deixem enganar. Há alguns até vão aparecer daqui a uns anos e vão dizer, olha, os exércitos romanos estão a chegar e vão cercar aqui a cidade. E vão aparecer alguns a dizer, estejam tranquilos, que Deus vai nos dar a vitória. O Messias já está entre nós, é agora que o reino vai se estabelecer. E Jesus está a dizer, cuidado, não creiam, não acreditem. Eu já vim. Fisicamente ao vosso meio eu já vim.
Eu não vou voltar da mesma maneira, de forma alguma. O Messias agora, quando voltar de forma visível, será em grande glória do céu e todo o olho o verá. Por isso, qualquer um que se apresente como Messias, como último profeta, como mensageiro, ungido de Deus que vem estabelecer o seu reino, o irmão não creia, rejeite no nome de Jesus. Nós já não andamos à procura de Messias nem de profetas como Messias, não. Nós, o Messias, já o recebemos na pessoa de Jesus e ele agora, quando voltar visivelmente, toda a gente o verá. Ninguém terá dúvidas. Então Jesus diz, cuidado. Vão haver muitos no meu nome, muita gente a aparecer, chegou a hora. Não os sigais, não aceitem a mensagem deles, rejeitem a mensagem, não os sigais. Depois ele diz uma segunda coisa, ele diz, olha, mas também vai acontecer uma outra coisa, vocês vão ouvir falar de guerra, revoluções, não fiquem assustados, não se preocupem com isso. É tão interessante que Jesus está a dizer, olha, isso vai acontecer, mas o fim não será logo. Repararam? Estamos no versículo 9, ele diz, olha, vai haver guerras, vai haver rumores de guerras, vai haver batalhas, vai haver lutas, mas olha, não se preocupem muito com isso, porque o fim não virá logo. Nós já estamos quase habituados às guerras, né? Há por todo o lado. E às vezes aparecem logo os profetas, quando aparece uma guerra, já dizem, oh, e agora? Jesus está a dizer, cuidado, as guerras por si mesmo não são um sinal do que o Filho do Homem vai voltar. Elas sempre existiram, sempre estiveram presentes, sempre aconteceram, sempre se realizaram. Jesus diz, elas vão se multiplicar, mas o fim não será logo. Mas o fim não será logo. E diz mais, olha, vai-se levantar nação contra nação, reino contra reino. Isso vai acontecer. E depois ele diz mais, vai haver grandes tremores de terra. Há uns dias fomos acordados por um e a gente pensou que era o fim do mundo a chegar, não é? Mas não. Vão haver sinais na terra, sinais da natureza, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas, também grandes sinais. Olha, o que é que Jesus está a dizer? Cuidado, vão aparecer falsos cristos, cuidado, vão haver manifestações de destruição causadas pelo homem, porque a guerra é destruição causada pelo homem, mas também vai haver manifestações da natureza que se vão manifestar de forma extraordinária. Vão haver muitas coisas presentes a manifestar-se, a acontecer ao mesmo tempo. Olha, isso são sinais. Quando isso tudo se juntar, quando isso tudo tiver uma intensidade como nunca antes aconteceu, preparem-se, estejam atentos. Estejam atentos. Mas Jesus diz mais. Há um outro sinal importante. Muitos de vocês, antes destas coisas acontecerem, vejam o que é que Jesus está a dizer. Antes dos falsos cristos aparecerem, antes das guerras e rumores de guerras, antes dos tremores de terras, dessas coisas todas. Mas não houveram sempre tremores de terras, não houveram sempre cataclismos. Jesus está a pontuar aquilo que acontecerá quando estiver pronto para se apresentar. E ele diz, olha, antes dessas coisas todas ainda há uma outra coisa que vai acontecer. Vão lançar mão de vocês, vão perseguir-vos, vão entregar-vos às sinagogas, aos caças, aos reis, aos governadores. Olha, quer dizer que vai haver perseguição religiosa, e vejam, o livro de Atos vai relatar muito disso, os apóstolos a serem perseguidos pelos religiosos, Saulo de Tarso a persegui-los, a maltratá-los, mas também pelas autoridades, pelos governadores, pelos reis. Isso vai acontecer, tem acontecido, está a acontecer hoje. Eu sei que nós vivemos numa paz abundante aqui neste paizinho plantado à borda do mar. Mas nunca houve tanta perseguição aos cristãos como nos dias de hoje. A gente ignora isso. Mas nunca houve tanta perseguição aos cristãos como nos dias de hoje. E Jesus está a dizer, olha, antes desses cataclismos, vocês estão a cuidado. Vai aumentar a perseguição, vocês vão ser levados diante dos governadores, dos reis. E é muito bonito esta expressão que Jesus usa. Ele diz, assentai, pois, em vosso coração, não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vou dar-vos boca e sabedoria a que não poderão resistir. Eu vou lá estar. Veja, Jesus não está a fazer um apelo à preguiça. Cuidado, há uns camaradas que querem ser pregadores, mas não gostam de estudar. O irmão, rejeite-os no nome de Jesus. Agora podiam ter dito um amém também, não é? Uma rapaziada, eu chego ao púlpito, eu abro a Bíblia, ponho lá o dedo e o Senhor dá-me boca, porque a Bíblia diz, não é nada disso que Jesus está a falar.
Jesus está a dizer, olha, quando vocês forem presos e quando forem levados diante das autoridades, não fiquem nervosos, não fiquem com medo, não fiquem com receio, não preparem um discurso para defenderem a fé, não é preciso. O Espírito Santo está com vocês e Ele vai-lhes dar uma autoridade, uma unção, um poder, uma virtude, como nunca houve. Agora que queres ser pregador e queres ser preguiçoso, está repreendido no nome de Jesus. Porque a gente tem que estudar, tem que aprender, tem que fazer a nossa parte, tem que trabalhar, tem que refletir, tem que pensar, tem que ler, tem que orar, tem que meditar, tem que ler as Escrituras. Mas diante das autoridades fica tranquilo, porque a unção do Espírito Santo estará com vocês. Vão ser odiados por todos. Mas Jesus diz uma coisa que é um encorajamento extraordinário para nós. Contudo, diz Ele, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Mas isto é uma contradição. Então diz que alguns vão ser presos, vão ser maltratados, vão ser mortos. E agora Jesus que diz, contudo, não se perderá um cabelo da vossa cabeça. Vejam que Jesus está a lidar em duas dimensões, a terrena e a eterna. Ele está a dizer, olha, mesmo que vocês percam aqui a vossa vida, isto não é importante, porque diante do reino dos céus, diante do Pai, não há um cabelo, não há nada que se perca. Vocês serão plenamente, totalmente salvos e estarão lá na presença dEle. Mesmo que percas a vida aqui, herdaste a vida eterna. Irmãos, o nosso foco tantas vezes está na vida aqui, mas o foco de Jesus está na eternidade. Herdarás a vida eterna, herdarás a morada eterna, na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Veja, Jesus não está a dizer que é pelo nosso esforço que nós vamos ganhar a alma, não é isso que Ele está a dizer, de forma alguma. Nós sabemos que a salvação é pela graça, exclusivamente pela graça de Deus, o mérito é todo dele, mas Ele está a dizer, olha, se perseverás até ao fim, se não desanimares, deixares que o Espírito te dê essa força, essa graça para perseguires, não tenhas dúvidas. Podes perder a roupa, o dinheiro, o cabelo, podes até perder a vida, mas a tua alma, nessa ninguém toca, ela estará guardada no reino dos céus. Senhor, que sinais é que nos dás da tua vinda? Olha, antes da minha vinda vão acontecer estes vão lá estar presentes, estes vão lá estar presentes. Mas agora é interessante que Jesus dá um salto. Nós aqui não conseguimos ver isto. Há algumas Bíblias vossas, se quiserem ter uma Bíblia para estudarem, há algumas Bíblias vossas que quando o parágrafo muda, e vocês sabem quando um parágrafo muda quer dizer que a ideia está a mudar, ela aparece com uma letra maiúscula e a negrito e a bold, bem destacado. Quer dizer que o autor está a introduzir uma ideia nova. E o que vai acontecer agora aqui? Jesus disse, olha, introdutoriamente eu quero vos dizer, antes da minha vinda, antes de eu vir, há uma série de coisas que vão acontecer com uma grande dimensão, uma grande intensidade. Quando vocês virem essas coisas todas a acontecer, estejam vigilantes, que a minha vinda está para se aproximar. Mas agora ele dá um salto e diz, olha, vocês falaram do templo, eles perguntaram quando é que essas coisas aconteceram em relação a quê? Ao templo. Eu não vou deixar de responder, diz Jesus. Vocês falaram do templo, falaram aqui pedra sobre pedra. Vocês lembram-se da minha oração lá em lágrimas por Jerusalém, a dizer que estou a vê-la arrasada, destruída. Vocês falaram do templo. Então olhem, versículo 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima o quê? O fim. O que é que diz o vosso texto? A devastação do quê? De Jerusalém. Jesus já não está a falar dos últimos tempos, da sua manifestação em glória. Não. Ele agora voltou para a pergunta que os discípulos fizeram. Quando é que estas coisas acontecerão e que sinal é que tu nos dás destas coisas, do templo ser destruído? Então Jesus está a dizer, olha, quando vocês começarem a ver os exércitos a cercarem Jerusalém, vejam, o relato que Jesus vai fazer, que Lucas está a relatar, é tão preciso, tão preciso, que alguns até dizem, bem, Lucas teve que escrever isto depois do ano 70, depois do templo ser destruído, Jerusalém ser destruída, porque era impossível ele saber com tantos pormenores antecipadamente aquilo que estava a acontecer. Por isso é que eu vos comecei por dizer, lembrem-se, se Deus é Deus, se Deus existe, Jesus é o Filho de Deus, se Ele é o Deus encarnado, se Ele é o profeta ungido, não há nada que lhe esteja oculto nem escondido do futuro. Ele pode revelar o que Ele quiser. E nós, quando olhamos para as Escrituras, temos que olhar para as Escrituras como revelação de Deus, como palavra de Deus. Ele tem o poder e a autoridade de revelar o que Ele quiser. Ele conhece o futuro.
E ele está a dizer, olha, vocês estão a falar do templo. Eu disse-vos, não vai ficar pedra sobre pedra. Eu sei que não vai ficar pedra sobre pedra. Eu até já chorei. E não chorei pelas pedras. Eu chorei pela destruição arrasadora que vai acontecer na cidade. Joséfo escreve, quando descreve aquilo que está a acontecer lá com a cidade, com a destruição de Jerusalém, ele descreve, acho que até os números são exagerados, mas ele falou de milhares, de centenas de milhares de mortos que morreram em Jerusalém naquele momento. Ele fala de 100 mil que foram levados cativos para Roma como escravos. Imaginem a destruição que foi. Imaginem a destruição que foi. Uma coisa terrível. E Jesus está a dizer, olha, quando virem a cidade sitiada, quando virem os exércitos, sabei que está próximo o quê? O fim do mundo, a volta de Jesus? Não! A devastação da cidade, a destruição da cidade. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade saiam dela, porque vejam o que é que vai acontecer, alguma coisa parecida com aquilo que aconteceu no tempo do profeta Jeremias. Jeremias estava a dizer, olha, a cidade vai ser destruída, Nabucodonosor vai dar cabo disto tudo, vocês arrependam-se, senão isto vai tudo destruído. E eu estou a dizer, nem pensar, esta é a cidade de Deus. Deus disse que ia pôr aqui o seu nome neste templo, nunca Deus permitirá que este templo seja destruído e arrasado. E Jeremias disse, não, vai ser tudo destruído. Vocês preparem-se, arrependam-se, porque senão as almas, as vidas, vai ser um massacre, vai ser uma destruição. E eles não acreditaram. E a cidade foi arrasada. E Jesus está a dizer a mesma coisa. Olha, quando vocês virem os exércitos a chegar, percebam que não vai ficar pedra sobre pedra. Temos relatos de que muitos cristãos que viviam na cidade e na Judeia e naquelas regiões fugiram para uma cidade em Decápolis. Decápolis era uma cidade já governada gentílica, não judaica, governada pelo Império Romano, mas não dentro do Estado judeu, vamos dizer-lhe assim, e eles fugiram. E por causa disso, porque se lembraram da profecia de Jesus, que se lembraram que ele disse que não ia ficar pedra sobre pedra, e que se lembraram que ele disse, quando vocês virem os exércitos a chegar, quando virem os exércitos a marchar, olha, preparem-se, fujam para os campos, fujam da cidade, não entrem na cidade, porque esses vão ser dias de vingança, para que se cumprir tudo o que está escrito, tudo aquilo que eu declarei, vai-se cumprir. Cuidado que até as grávidas, as que amamentarem, nem essas serão poupadas. A destruição vai ser total, ninguém vai ser poupado. E quando nós vemos o relato daquilo que aconteceu quando os exércitos romanos entraram, é inimaginável, indescritível. Não é alguma coisa que é agradável de ouvir. Foi um arraso total, como Jesus está a descrever. Ele diz, haverá grande aflição na terra, aqui nesta terra, e ira contra... É interessante Jesus a falar contra este povo. Vejam, a ira de que Jesus aqui está a falar não é a mesma que ele falou antes. Antes ele falava do mundo, agora ele diz contra este povo. Deus está a lidar só com aquele povo. Aquele povo que diz crucifica-o, 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 e que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos pais e sobre os nossos filhos até à 1000ª geração. E Deus está a lidar com este povo, com esta cidade, que não quis purificar o templo, que fez do templo um lugar de negócio, que não quis arrepender-se, que não recebeu o seu Messias, pelo contrário, o rejeitou. Contra este povo cairão à espada, serão levados cativos por todas as nações. E vejam que os judeus foram levados cativos por todas as nações durante quase 2000 anos. Só há 70 anos atrás é que começaram a reerguer um verdadeiro Estado de Israel. Jesus estava a falar disso. Esse será o tempo dos gentios. Jerusalém será pisada por eles, será arrasada por eles. Então vejam. Os discípulos olharam para o templo, que pedras magníficas, que edifício extraordinário, que glória incrível. E Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas Jesus, quando é que isso vai acontecer? E que sinal é que nos dás? Olha, eu começo a vos dizer que vocês não devem estar preocupados com Jerusalém, devem estar preocupados é com a minha vinda. E ele dá uma série de sinais focados na sua vinda. E depois diz, olha, mas vocês querem saber do templo em Jerusalém? Olha, quando virem os exércitos romanos a chegar, quando virem a cidade sitiada por exércitos, não entrem na cidade, que a cidade não vai ser proteção, a cidade vai ser destruída, não vai ficar pedra sobre pedra. Fujam, 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 porque Deus vai estar a lidar com o seu povo e ele vai trazer o juízo sobre o seu povo. Ele vai trazer... Mas depois no versículo 25, vejam que ele dá um salto incrível. Ele dá um salto incrível. E ele agora já não fala simplesmente de sinais físicos, naturais, que nós possamos contemplar, mas ele diz, mas olhem,
Haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre quem? Entre as nações, e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Vejam, Jesus passou de uma descrição daquilo que era natural, daquilo que é físico, daquilo que é expectável, um terremoto, um mar morto, um tufão, guerras, rumores de guerras, homens contra homens, a perseguição, e ele agora diz, mas olhem, vai chegar um tempo, já não está a falar do templo, das pedras sobre pedras, vai chegar um tempo em que vão haver sinais no céu, na lua, nas estrelas. E se nós só tivéssemos os evangelhos, não perceberíamos tudo. Mas quando nós lemos a descrição que acontece no livro do Apocalipse, a partir do capítulo 4, 5 até ao fim, nós percebemos aquilo de que o texto está a falar. Dos juízes de Deus, daquilo que ele está a falar, é isto que Jesus está a dizer. Olha, antes, porque ele já vai explicar que é antes da vinda do Filho do Homem em glória. Olha o que é que vai começar a acontecer. Vão haver sinais incríveis como vocês nunca viram. Vão haver homens que vão desmaiar de terror. Em Apocalipse fala que os homens procurarão a morte e não a encontrarão. Vão desmaiar de terror, de recheio, de medo, de destruição. Vão acontecer coisas, diz o texto, que vão sobreviver sobre o mundo como nunca antes aconteceu. Os céus serão abalados. E o versículo 27 diz, então, se verá quem? Tem a Bíblia aberta? Hoje não temos no ecrã, já para a semana já voltamos a ter. Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e com grande glória. Vejam que ele mudou o assunto. Disse, vocês querem saber pedra sobre pedra, está resolvido. Mas olha, essa não é a preocupação maior. Vai chegar um momento. Então. E vejam, Lucas está a terminar o seu evangelho com esta declaração. E vai começar o livro de Atos, lá no capítulo 1, que nós já estudamos, em que os discípulos estão a olhar para Jesus a subir aos céus, lembram-se? E estão a ver uma nuvem a recolhê-lo, a recebê-lo, e eles estão espantados e preocupados. E diz que lhes aparecem os anjos e dizem, olha, da mesma maneira como vocês o estão a ver subir, os vossos olhos, não os deles, mas os olhos da humanidade vão vê-lo voltar exatamente da mesma forma, em poder, em glória, em majestade, em autoridade. E vejam o que é que Jesus agora está aqui a dizer. Então, depois de Jerusalém ser tratada e destruída, e depois quando começarem as guerras, rumores de guerras, os terremotos, essas coisas todas, nação contra nação, povo contra povo, perseguição, falsos cristos, etc. Olhem, vai haver um momento, e nós sabemos que a igreja não participará disso, a igreja será levada para os céus, mas então vão começar a haver sinais como vocês nunca viram. O sol deixará de dar luz, a lua vai desaparecer, isto vai tudo... Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e com grande glória. Quem é este Filho do Homem? Jesus já declarou que é Ele mesmo. Como é que Ele veio aos seus discípulos? Não veio em grande glória e em poder. Veio humildemente a nascer numa manjedoura como um homem frágil que dentro de algumas horas ia ser crucificado em Jerusalém. Mas esse que foi crucificado e que foi levantado por vós é o mesmo que há de voltar em grande poder e glória lá no fim dos tempos. Jesus disse, quando começarem estas coisas a suceder, não fiquem tristes, não fiquem preocupados, não fiquem angustiados, não fiquem aí cheios de medo ou de recheio. Não. Exultai. Pastor, isto não faz sentido, então vamos começar a ser perseguidos, vai começar a haver guerras, rumores de guerras, vai começar a haver fome, a haver pestes, a haver lutas e batalhas, estes sinais todos, e a gente vai exultai, e comecei a olhar para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Vejam, aqui o olhar para cima não é tanto para o Filho do Homem, é olhar para cima para Deus, na perspectiva de que Ele nos guarde, que Ele nos ajude, que é o que Jesus vai introduzir a seguir, que Ele seja a nossa proteção, que Ele seja o nosso refúgio, que Ele seja o nosso Salvador. Olhai para cima, olhai bem os olhos, a vossa cabeça. Porquê? Porque a vossa redenção, a vossa plena redenção se aproxima. Eu posso dizer-vos, irmãos, que a redenção plena e completa dos céus e da terra se aproxima rapidamente. Não tenham dúvidas. Porquê que eu digo isto?
por causa do último aspecto que Jesus vai introduzir. Espero que isto esteja a fazer algum sentido para vocês e esteja aí a encaixar-se nas vossas cabeças. Não é fácil. Mas Jesus, para explicar isto aos discípulos e para nos explicar a nós, ele diz assim, olha, vou-vos contar uma parábola. Já repararam que quando Jesus queria falar sobre alguma coisa complicada, o que é que ele fazia? Sacava de uma parábola. Vou-vos contar uma parábola. O assunto continua a ser o mesmo. Certo? Quando é que estas coisas acontecerão e que sinal é que nos dás sobre a tua vinda? E Jesus diz, olha, vou-vos contar uma parábola. Vocês olhem para a figueira, olhem para todas as árvores como a figueira, aqui na terra judaica, na terra de Canaã. Olhem lá para isso, olhem para a figueira, olhem para as árvores. Vocês conhecem a figueira, conhecem as árvores. E ele diz, olha, quando começam a brotar, quando começa a aparecer a flor, a folha, quando começa a brotar, vocês vendo isso sabeis que o quê? Que o verão se aproxima. Vocês sabem que estão a viver a primavera, sabem que o inverno já passou, sabem que estão a viver a primavera e que breve o fruto vai aparecer e isso é sinal que o que é que chegou? Chegou o verão. Infelizmente, nós daqui a bocadinho vamos começar a ver as folhas no chão e a coisa, e os dias mais pequenos, e a gente sabe o que é que o verão foi-se. Foi-se. Eu fico triste, alguns de vocês, não sei, se calhar ficam alegres, eu fico triste. Foi-se. Jesus está a dizer, está a fazer isto da perspectiva contrária, está a dizer, olha, tivemos a escuridão, tivemos as árvores sem folha, sem nada, mas quando começa a aparecer a folha, quando começa a brotar, quando começa a aparecer a flor, nós sabemos que a seguir vai vir o fruto, e isso significa que chegou o quê? Que chegou o verão. Lembrem-se do que é que Jesus está a falar, ele está a responder à pergunta dos discípulos. Quando é que isto vai acontecer e quando é que tu vais voltar? Quando é que isto vai acontecer e quando é que tu vais voltar? E Jesus diz, olha, assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Vejam, Jesus já não está a falar de Jerusalém, sobre isso ele já tratou, vão ver os exércitos, vai ser arrasado. Ele agora está a falar do quê? Do reino de Deus. Quando vocês começarem a ver as guerras, os rumores de guerras, os falsos mestres a perseguir-vos, a prender-vos, e isso com uma grande intenção. Por favor, irmãos, não é quando aparece um terremoto, vocês não venham para o Facebook e para as redes sociais a dizer, oh, Jesus vai voltar amanhã. Cuidado, irmãos. Pois fazem uns memes aí na CMTV com a senhora ali a gritar, Jesus volta. Cuidado, irmãos. Ele vem. Não tínhamos dúvidas, ele vem. Mas nós temos que ser equilibrados e sábios, porque terremotos sempre aconteceram. E se aconteceu um terremoto, a gente diz que ele vai voltar e ele não veio, parece que é um descrédito. O que a gente deve dizer é que na intensificação destes sinais e desta destruição, tudo o que está a acontecer na natureza, tudo o que está a acontecer no céu, na terra, nisto que nos rodeia, é sinal óbvio que nós, até os próprios cientistas têm um relógio que diz que estamos a aproximar-nos da meia-noite, que eles dizem que é o fim do mundo, não é? Porque eles olham e veem os sinais, e quando eles se multiplicam, nós como igreja devemos alertar, estai vigilantes, estai preparados, estai atentos, que é o que Jesus vai dizer aqui. Estai vigilantes, estai atentos, estai preparados. Tudo isto confirma que a profecia está a cumprir. Abram os olhos, estejam atentos. Quando virem estas coisas, sabeis o quê? Que se está a aproximar o reino de Deus. Tudo isto significa que quando Jesus está a falar com os discípulos, ele está consciente que a sua vinda não vai acontecer no imediato. Ele está consciente que desde a sua partida até a sua volta em glória vai passar muito tempo. Ele está consciente, está a dizer isso aos discípulos. Tenham isso em mente, percebam isso, sabem. Está próximo o reino. Este versículo 32 tem dado aí muita especulação. 32 tem dado muita especulação. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Que geração é esta? Não é dos discípulos. Porque Jesus não está a falar do templo de Jerusalém, daquilo que está a acontecer perto, não é dos discípulos, esqueçam. Jesus está a dizer, esta geração que vai contemplar estes sinais todos. Quando estes sinais começarem a acontecer nesta intensidade, nesta dinâmica, com esta força, desta forma, olhem, não falta muito. Quando vocês virem a figueira a florescer, a dar fruto, sabem que o verão está a chegar. Então, olha, não vai passar uma geração até que tudo se cumpra, até que tudo se realize, porque o céu e a terra vão passar. Mas a minha palavra, e isto é muito importante, irmãos, porque Lucas está a focar-se em quem Jesus era. O ungido do Espírito Santo, o ungido de Deus, o profeta de Deus.
E ele está a dizer, a palavra que sai dos lábios de Jesus tem a mesma força e a mesma autoridade daquela que está lá no Pentateuco, escrita por Moisés, daquela que foi declarada por Jeremias, por Isaías, pelos profetas, pelos salmistas. É a minha palavra, e a minha palavra, ela não passará, ela vai se cumprir. A gente até pode não acreditar muito nestas coisas, mas Jesus está a dizer, céu e terra podem, mas a minha palavra. E depois fica o alerta, e é aqui que eu quero chegar, acho que é o mais importante da mensagem de Jesus. Porque os discípulos perguntaram quando, certo? Quando? Quem é que gostava de saber o quando? Não, ninguém? Eu também gostava de saber os números do Euromilhões antes de as bolinhas rodarem. Mais alguém? Jesus não disse o quando. Não disse o quando. Mas disse alguma coisa muito mais importante. Ele vai dizer, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos. Vocês não estejam muito preocupados com os tempos, com os sinais. Não. Vocês têm que estar preocupados é com vós mesmos. Irmãos, porque eu não tenho dúvidas que Jesus pode voltar daqui a um mês, daqui a 15 dias, daqui a uma semana ou até hoje. Tenho dúvidas. Mas também não tenho dúvidas ou aceito tranquilamente que ele possa voltar daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 50, daqui a 100. Mas eu tenho consciência que eu quero viver até aos 120 como Moisés. Mas tenho consciência que o Senhor pode me levar amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês ou daqui a um ano. Certo? Quem é que quer viver até aos 120 como Moisés? Sou eu! Aleluia, glória! Irmão calado, junta-se a mim, glória a Deus! Aleluia! Pronto, o que vocês não querem podem passar para mim que eu fico com os vossos anos extras, não é, Cris? Mas veja o que é que Jesus está a dizer. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado, que o vosso coração fique empedernido, que o vosso coração fique cheio daquilo que é desagradável a Deus. Porque vejam o que é que Jesus vai descrever, sobrecarregado com o quê? Orgias, embriaguez, preocupações deste mundo. Olha, vocês estão preocupados com o dia, estão preocupados com... Não, vocês têm que estar preocupados é que o vosso coração esteja constantemente preparado para se encontrarem com o vosso Deus. Estarem constantemente preparados para poderem estar na presença dele. Então tenham cuidado com essas orgias, e quando ele está a falar de orgias, a conotação é claramente sexual, com a sexualidade impura, imunda, fora dos padrões de Deus. Vejam, não é a sexualidade que é pecaminosa. O que é pecaminoso é a sexualidade fora dos padrões divinos. Ele diz, cuidado com isso. Cuidado com a embriaguez. E claro que ele não está só preocupado com o vício do vinho. Ele está a dizer cuidado com tudo aquilo que nos embriaga, tudo aquilo que é vício, tudo aquilo que nos domina. Cuidado! Cuidado com isso! Cuidado! Cuidado com as preocupações deste mundo. Quantos de vocês é que já perderam noites sem dormir com preocupações deste mundo? Ninguém! Era melhor perder noites sem dormir, orando e buscando a Deus e preparando o nosso coração para se encontrar com Ele. Mas cuidado, não deixem que as preocupações deste mundo vos dominem. Para quê? Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Jesus falou noutros contextos, deu o exemplo dos dias de Noé, que eles foram surpreendidos. Mas veja, porquê é que eles foram surpreendidos? Os sinais não estavam lá todos. Diz que não é durante uma centena de anos. Vejam a ideia de uma geração. Uma centena de anos. Ele pregou. Ele disse, vai vir o dilúvio. Bem, eles até podiam não acreditar, mas quando começaram a ver os macacos, os camelos, as girafas, os rinocerontes, mas os crocodilos não, que não precisam de ir para a arca, não é? Eles deviam ter dito, mas que é isto? Está a acontecer alguma coisa estranha. Ou não? Os sinais estavam lá. É disso que Jesus está a dizer. Cuidado, vocês olhem quando começarem a ver a árvore brotar. Olha que não sejam apanhados de surpresa. Que não sejam apanhados de surpresa. E por isso Jesus, e concluo, deixa duas notas de conselho que acompanham todo o texto bíblico. O que é que nós devemos fazer? Devemos vigiar a todo o tempo. Não é só de vez em quando. Não é só quando o terremoto acontece. Hein?
Alguns de vocês são tão espirituais, tão crentes, tão em paz com Deus, que o terremoto aconteceu, vocês abriram os olhos, perceberam que era um terremoto, mas estavam em paz com Deus, fecharam os olhos e voltaram a dormir, não é? Outros mais curiosos ligaram a televisão para ter a certeza que era um terremoto e depois, quando perceberam que estava tudo tranquilo, desligaram, voltaram a dormir, não é? Outros ficaram a remoer: ai, se Jesus vem agora, o que é que será da minha vida? Parece alguns que, quando o avião começa a abanar por todos os lados, começam logo a orar: Jesus, perdoa os meus pecados, aleluia, que não haja cá nada que te desagrade, glória a Deus. A gente tem que estar vigiando em todo o tempo, porque será sem aviso prévio. Por isso é que eu vos disse que há uma distinção neste momento da sua vinda. Ele virá para a sua igreja sem aviso prévio. De repente, num abrir e fechar de olhos, os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados. Vão subir com Ele sem aviso prévio. Sem aviso prévio. Sem aviso prévio. Então vigiai. Vigiando como? Orando. Orando. Para que possais escapar de todas estas coisas, porque eu não quero passar por aquelas coisas que Jesus está a descrever lá, os sinais no céu, o sol. Não, isso eu não quero, eu quero escapar disso. Para quê? Para estar em pé. Em pé. Estar em pé fala de estar em boas condições. Estar em pé fala de estar tranquilo. Estar em pé fala de estarmos com uma vida revestida de autoridade para estar diante dele, em pé, não por nós mesmos, mas porque estamos revestidos de Cristo. Sua pureza, a sua santidade, a sua justiça está em nós. Ficar em pé, na presença de quem? Do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Já vimos. Cristo Senhor. Vai voltar em glória, nós viremos com Ele, mas antes de virmos com Ele, temos que nos apresentar diante dEle, e eu quero estar em pé. Não estar em pé não para orgulho, porque depois de estarmos em pé e recebermos o galardão e a recompensa, eu acredito que todos nós nos vamos ajoelhar e colocar as coroas aos seus pés e dizer: só tu és digno, só tu és merecedor, a honra, a glória é tua, só pertence a ti, tu és o único e importante, nós não temos nada de digno, a única dignidade que temos é aquela que tu nos emprestaste, tu nos ofereceste, tu nos deste, que tu nos compraste. Mas eu quero estar lá. E para estar lá, Jesus diz que temos que estar vigiando e... Então, resumindo e concluindo, enquanto a mais bonita que há do sítio se aproxima, se os irmãos não concordam, concordo eu. Aleluia, glória a Deus. Veja. Os discípulos perguntaram a Jesus: quando é que isto vai acontecer? Quando é que isto vai acontecer? Jesus disse: tenham calma, olhem. Há uma coisa mais importante que a destruição do templo, é a minha volta em glória. Vocês têm que estar preparados, não é para a destruição do templo, vocês têm que estar preparados é para se encontrarem comigo. E vão haver muitos sinais. E ele relata os sinais. E depois ele disse: olha, sob o templo, quando vocês virem os exércitos a cercar, digam à igreja: fujam, porque a destruição deste lugar vai acontecer. Não vai ficar pedra sobre pedra. Mas em relação à vinda do Filho do Homem, todo o olho o verá. Por isso esses falsos cristos estão para aí aparecer, não acreditem neles, porque todo o olho o verá. Lucas já tinha falado que será como um relâmpago que passa do ocidente para o oriente, vai ser visível em toda a terra, em toda a parte. Ele virá em grande glória e poder. O que é que nós devemos fazer? Devemos olhar para a figueira, estar atentos aos sinais. Porquê? Para não nos distrairmos. Cuidado com as orgias, cuidado com as bebedeiras, cuidado com os vícios, cuidado com tudo aquilo que desonra a Deus. Se quiserem, usando a expressão paulina, cuidado com as obras da carne. Fujamos das obras da carne e que o fruto do Espírito se possa desenvolver em nós. Como é que nós fugimos das obras da carne e atraímos o fruto do Espírito? Estejam vigiando e orando para podermos estar em pé diante dele. Aleluia! Eu vou lá estar no nome de Jesus. Quem me faz companhia? Aleluia! Então vigiai e orai. Vamos ficar em pé. E antes de louvarmos a Jesus, se os irmãos não perceberam nada da minha mensagem,
Para a semana, perguntem ao pastor Paulo Gomes, que ele é professor lá no Instituto Bíblico, e ele dá-vos uma explicação mais profunda, está bem? Nós desejamos estar preparados. Ele vem. E essa vinda está próxima, não é? E é importante a gente poder orar Maranata, não é? Mas cuidado, que fazer essa oração é desafiadora. Porque se nós dizemos, ora vem Senhor Jesus, mas o nosso coração não está preparado, está envolvido com as preocupações da vida, será um dilema. Será um dilema. Então nesta manhã, fecha os teus olhos. Quero orar por ti, quero orar contigo, quero orar por nós, para que o Senhor nos prepare para nos encontrarmos com Ele. Senhor, nesta manhã temos sido desafiados pela Tua Palavra. Ela tem falado ao nosso coração, à nossa vida. Nós queremos estar prontos, queremos olhar para a figueira. Conseguimos ver que está a aparecer a flor, é sinal que o verão está às portas, que tu vens. Senhor, não queremos ser encontrados distraídos, atribulados, preocupados com aquilo que não devemos. Não queremos ser encontrados a juntar tesouros na terra. Queremos estar mais focados no reino dos céus. Queremos estar focados na tua justiça, no teu governo, na tua pessoa. Queremos buscar o teu reino, sabendo que tu cuidas do resto. Senhor, ajuda-nos a fugir de qualquer orgia pecaminosa, da embriaguez, das preocupações da vida, das obras da carne. Senhor, queremos dar lugar ao teu Espírito. Queremos ser uma igreja santa e santificada por ti. Prepara-nos, Senhor, para nos encontrarmos contigo, porque queremos estar lá em pé diante do Filho do Homem e queremos também sentar-nos à mesa do banquete contigo, celebrando a tua vida e celebrando a eternidade contigo. Prepara a tua igreja, no nome de Jesus.